Olá, bem-vindos ao Apoio Moral, me perdoe pela minha voz. E a aulinha de hoje é de física, mais especificamente a cinética. Solta a vinheta! É o seguinte, começando pela descrição de movimento. O movimento ele só ocorre quando nós temos um referencial, ou seja, só acontece em relação a um referencial. Sua presença depende unicamente do referencial, mas pelo amor de Deus, o que é um referencial? Bem, um referencial é um ponto adotado para determinar o movimento ou repouso. Por exemplo, perdoe pelos desenhos caquéticos aqui. Se nós considerarmos um carro em relação a uma árvore, ou seja, se nós tomarmos a árvore como referencial, nós veremos que esse carro estará em um movimento, tá certo? Só se tomarmos a árvore como referencial. Ou seja, se no lugar da árvore fosse nós, se estivéssemos no lugar da árvore, veríamos que o carro está em movimento. Já para uma pessoinha que está dentro do carro, ela se vê ou vê outro objeto como uma bolsa parado. Entende? Então, se a gente tomar como referencial o carro, podemos notar que esta bolsinha está parada. Mas se tomarmos como referencial a árvore, notamos que essa bolsinha está se movendo. Só depende de onde você olha, entende? Então, se a maioria das questões te perguntar, este elemento está em movimento ou em repouso? Se não especificar o referencial, você coloca, depende do referencial. Diferente do movimento, nós temos o deslocamento. O movimento ele simplesmente ocorre em relação a um referencial estabelecido, como no exemplo anterior. Já o deslocamento ele é classificado como uma grandeza vetorial, que é aquela que tem direção para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Tudo isso indica vetor. Vetor é uma grandeza vetorial que consiste na diferença entre a posição final e a posição inicial. Ou seja, se nós temos uma pessoinha, voltando para o nosso exemplo, se nós temos aqui uma pessoinha que está no quilômetro 25, está correndo e aí está no quilômetro 25. Ela sai do quilômetro 25 em direção ao quilômetro 60. Saindo do quilômetro 25 em direção, ao quilômetro 60, nós temos a nossa posição final, 60, menos a nossa posição inicial, que é o 25. Então, nós obteremos que 60 menos 25, a pessoinha percorreu 35 quilômetros, tá certo? Esse é o deslocamento. Ele não considera se a pessoinha parou para beber água, não considera se a pessoinha parou para respirar um pouco, ele simplesmente considera essa distância. A pessoinha pode até mesmo ter voltado, se ela tiver voltado, o deslocamento é considerado nulo, tá certo? Então, nós temos alguns casos. Se nós tivermos a distância final maior que a inicial, significa que houve um deslocamento positivo. Mas se, por exemplo, a pessoinha que está no quilômetro 25 faz um bate-volta para o quilômetro 50, ela terá um deslocamento nulo. Ela terá um deslocamento nulo, porque simplesmente ela terá percorrido a mesma distância que foi e que voltou. Então, nós teremos um deslocamento nulo, tá certo? Já a distância percorrida, ela considera tudo. Ela considera tanto a ida daquela pessoinha do exemplo anterior, quanto a volta dela. Ela também considera um ponto de parada, ela considera que a pessoa foi tomar aguinha, essas coisas, tá certo? Nós também temos a trajetória. A trajetória ela é um conjunto de posições adotadas por um corpo durante o deslocamento. Por exemplo, nós temos aqui nossa pessoinha, de novo, o Roberto. Temos aqui o Roberto. O Roberto, ele vai do ponto A até o ponto B, tá certo? Aí ele vai de novo para o ponto C e volta aqui para o ponto D. Isso teria sido a trajetória do nosso amigo Roberto. Ele teria feito essa curva. A trajetória é literalmente o conjunto de posições que Roberto adotou ao longo de seu movimento, tá certo? Por último, nós temos o cálculo da velocidade média. É uma conta bem simplesinha que você pode fazer bem rapidinho. Aqui nós temos velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Vamos usar nosso amigo Robertinho como exemplo.
Aqui nós temos que Robertinho estava no quilômetro 10. Ele estava no quilômetro 10 e ele foi do quilômetro 10 até o quilômetro 20. Para ir do quilômetro 10 até o quilômetro 20, digamos que Robertinho gastou 5 minutos. 5 minutos, Robertinho gastou. Então é fácil. É só a gente pegar o tempo final, 20, menos o tempo inicial, 10, e dividir pelo tempo que ele gastou, 5 minutos. Tá certo? 20 menos 10, 10, dividido por 5, ele gastou, então, 2 metros. Não, peraí. Vindo aqui para o cálculo de velocidade média. Aqui nós temos uma formulazinha. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Pode ser um pouco confuso, mas é só encarar o seguinte. Digamos que nós temos nosso amiguinho Roberto percorrendo essa distância. Roberto está aqui. Ele está no quilômetro 10. Ele está no quilômetro 10. E ele vai em direção ao quilômetro 20. Nessa distância, ele percorre em cerca de 2 horas. Tá certo? Ou seja, ele vai do quilômetro 10 ao quilômetro 20 em 2 horas. Então, a gente pega aqui. O nosso ΔS vai ser a distância final, que foi o 20, o destino final, menos a distância inicial, que foi o 10. E a gente divide pelo nosso tempo, 2 horas. 20 menos 10, 10, dividido por 2, 5 quilômetros por hora. Ah, mas a minha questão está pedindo em metro por segundo. O que é que eu faço nessa situação? Você vem aqui, pega seus 5 quilômetros por hora e é só dividir por 3,6, certo? Vou dividir aqui rapidinho, depois eu volto para vocês. Deu aqui aproximadamente 1,3. Então, essa seria 1,3 metro por segundo, certo? Ah, e aí eu quero transformar em quilômetro por hora agora. Então, você faz a operação inversa. É só multiplicar por 3,6, certo? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Curtam aí a nossa aulinha. Manda para aquele seu coleguinha que tá desesperado para a prova de amanhã. E é isso. Um beijo para vocês.